Sejam bem-vindos a mais um episódio do CFcast. O podcast do Colégio Faesa. Aqui é a Melo. Aqui é o Iago. Aqui é o Pipa. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre extracurriculares, que são as atividades que a gente faz fora do currículo escolar. É bom explicar, né? Vai que alguém não sabe. E para falarmos disso, a gente convidou um estudante do Colégio Faesa, Pablo Fernando. Pode se apresentar. Oi, eu sou o Pablo, sou do terceiro ano do ensino médio, 17 anos. Eu não sei mais o que falar. Só pra elaborar aí. E você pode falar um pouco quais atividades você faz fora da escola? Tá, fixa, eu tenho duas. Uma que é ser escoteiro, que é... Eu faço isso todo fim de semana, só que acaba consumindo metade da minha semana. Isso mesmo. E a outra é o NOIC, que é Núcleo Olímpico de Informação e Conhecimento. Na verdade, eu sempre esqueço o que a sigla quer dizer. Eu sei que a sigla é NOIC, mas eu não sei o nome. Eu trabalho pra eles, mas eu não sei o nome. Que é escrever material pra Olimpíada, ou aula pra Olimpíada. Eu escrevo aulas de conteúdo de geografia, de Olimpíada para as pessoas. Fora isso, também tem... Eu não sei se entra como extracurricular, porque ainda é uma questão acadêmica, mas eu participo de muita Olimpíada. E aí, fora isso, eu faço qualquer coisa que apareça. Tipo, tem uma palestra, eu vou lá. Tem um evento, eu vou lá. Tem aula de não sei o quê, curso de encadernação, eu vou lá e apareço, entendeu? Então... Aqui, uma coisa me prendeu a atenção. Como que é ser escoteiro? É sofrido, mas é muito bom, eu recomendo, é uma experiência legal. Assim, eu acho que você aprende a fazer duas coisas. Você aprende a sofrer, a passar vergonha e se divertir fazendo... Tá bom. É pra não bater na mesa, tá bom. Eu posso fazer uma pergunta? Eu quero saber, quando você entra nesse processo de ser escoteiro, você literalmente entra na floresta e tal, tudo assim? Tá, essa doideira toda? Não, agora falando sério, óbvio que tem uma introdução. Tipo assim, pegar... Eu não cheguei ainda pra floresta porque as duas acampamentos que tiveram eu não pude ir. 3, na verdade, porque um foi cancelado, inclusive, porque só faltava uma pessoa pra ir, e era eu que era essa pessoa. Eu falei, gente, não vou poder ir, aí não teve acampamento pra minha casa. Você é um monstro, Eu sou uma pessoa horrível. E eu não pude ir porque eu tinha outra extracurricular, que é uma Olimpíada. Mas, aí, basicamente, sempre tem a preparação. Tipo assim, uma coisa que eu já fiz, no caso, é velejar. Só que antes de eu velejar, eles explicaram umas 38 vezes quais são as partes de um veleiro, de como você não morre na água, como que você pula de um barco se ele for naufragar, como o que você faz se você for um náufrago, entendeu? Eles basicamente deram um curso completo pra eu ir lá, entendeu? Eles não são... Eu ia muito morrer por causa do meu TDAH. Eu ia me perder no meio da explicação. Que é um fato que eu lembro que no meu grupinho, assim, por dizer, na minha tropa, eu acho que tem umas 8 pessoas. Eu tenho certeza que 5 delas têm TDAH. Isso é algo que eu notei que, eu ia falar, você ser escoteiro também. Ser escoteiro atrai pessoas com TDAH, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que eu acho que se você não tem TDAH, você tá prejudicado. Nossa, entendeu? Nossa, é muito... Só contexto, eu também sou escoteira. Sério? Vocês não sabiam? Não. Eu também sou escoteira, faço escoteira junto com ele. Eu comecei há pouco tempo, eu ainda não tenho minha promessa, que é, ser oficial, né? É exatamente isso, é o brochezinho que fica É o aqui. brochezinho e um lençozinho, que é o lenço de escoteiro, né? Que eu preciso dar promessa pra ter o lenço. E aí... e até o chefe tava me implicando com isso esses dias. Que tem muita coisa pra fazer. Calma. Tem muita coisa pra fazer e a gente tem que trabalhar em conjunto nesse, período curto de tempo. Tem que fazer muita coisa. E aí, sabe, você tem que conviver com pessoas e com um monte de coisa à sua volta, sabe? Eu acho que é tranquilo. O que é essa promessa? Explica você. Antes, só voltar um pouco. Quando vocês me perguntaram como eu falei, sofrer e passar vergonha, eu falei, assim, eu me retratando um pouco. Eu não... Eu falo isso brincando, porque tem muita gente que pensa... Só voltando um pouco antes de responder essa pergunta, que vocês falaram como que é ser escoteiro. Tem muita gente que pensa que ser escoteiro é uma colônia de férias que você vai lá pra vender biscoito na porta da casa dos outros e ir pra acampamento. Mas não, tem um certo compromisso e, eles vão pedir coisas de você, sabe? Então, quando eu falo que é sofrido é por isso. Por exemplo, você vai fazer uma trilha, tem vezes que você vai estar cansado, você quer dormir, mas você tem que fazer a trilha até o final, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito boa. Eu falo que, é sofrido porque, você tá no meio do mato, suando, com fome, com sede, Isso é uma maravilha. Só que, é porque o espírito de você tá lá com, Bicho. Sim.
Sim. O espírito de você estar lá com seus amigos é muito legal, sabe? É muito tipo, legal. vale a pena completar. É porque quando você fala pra uma pessoa, não, é que hoje eu fui no mato, eu fiquei suado, no sol, triste, as pessoas pensam, nossa, isso deve ser horrível. Não, mas quando você tá lá é legal. É muito legal, muito legal. Parece divertido demais. Quando você tá lá, você acha, sendo que Sim. a minha crença é que eles fazem hipnose em você pra você É, gostar na das verdade é coisas só lá. tudo uma mentira. Mas também o negócio da humilhação, que é um contexto de imagem, é um monte de criança / agente de uniformizado fazendo um monte de rotina e fazendo umas coisas muito aleatórias. Então, tem uma humilhação, só que... Eu não acho e que também- humilhação é a palavra certa. Não, mas tipo, a gente sente vergonha, sabe? Mas é é feito diferente. pra isso. É que, É tipo, feito pra gente tirar Parece essa que é vergonha. tipo algo pra você se colocar pra fora, pra se Sim, extrapolar. sim. Eu ia falar exatamente... Sabe aqueles exercícios de quebra-gelo que tem muito em teatro, sabe? Então, Tipo, exatamente. aham. É isso que eu falo aqui, tipo, não é no sentido que eles... Eu acho que humilhar é errado, porque humilhar tem uma conotação negativa, né? Sim. Não, tipo, é vergonha no sentido que, tipo, é algo que meio que tira você da zona de conforto e meio que isso solta você, sabe? Aham. Tipo, que isso é uma coisa... Quando você tá assim no dia a dia, tipo, na escola você pensa assim, eu não quero fazer tal coisa, vai que eu passo vergonha, vai que as pessoas me acham esquisito, não sei o quê. Mas quando você tá, tipo, lá com uniforme de escoteiro, você, tipo, você tá gritando com seus amigos, vocês estão correndo por aí que nem um maluco, tipo, vai embora, sabe? Tipo, Sim. aí fica algo muito genuíno. É por isso que eu acho que é muito legal, entendeu? Sim, tipo, minha primeira vez que eu fui lá, a primeira dinâmica que a gente teve foi um negócio do teatro, que eu fiz teatro, e aí foi exatamente isso, que era, tipo, a gente subiu num morro, e aí a gente começou a fazer um monte de coisa maluca de teatro, sabe? E eu me soltei, tipo... em um grupo de pessoas que eu não conhecia, sabe? Eu me senti mais leve, menos, sabe, travada naquilo. Então, ajuda bastante nisso. Eu lembro que nesse dia eu me soltei antes disso, até porque subindo o morro eu escorreguei e caí de cara no chão. Aí... Isso facilmente Não, aconteceria a gente comigo. falou, nossa, tá molhada a grama. E ele saiu correndo em cima da grama. Tá molhada a grama, toma cuidado. Foi se aventurar. Aí eu Todo falei, mundo não, foi. mano, eu vou correr, não dá nada não, caí. Eu acho interessante essa Só parada se fizer uma porque... vez. Sim. Exatamente. Eu acho interessante essa frase porque, tipo, eu nunca escutei falar desse negócio de escoteiro aqui, pelo menos no Brasil. Ninguém. Eu nem sabia Sim, que eu também não existia sabia. isso. Nem eu, depois nem que- eu entrei por causa que um amigo me recomendou. Sim. Então, é isso que eu queria perguntar, tipo, o que motivou você a procurar? Como você descobriu e o que motivou você a entrar também? Só rapidinho, eu vou responder rapidamente a questão da promessa, porque, tipo, É eu verdade. acabei voltando É. atrás. Não, tranquilo, mas eu respondo rápido. A ideia da promessa é mais ou menos o seguinte: como eu disse, eles esperam um compromisso de você. E quando você entra, ele, tipo, você não tá lá participando, eles querem, tipo, a sua alma, que você seria um contrato falando que você vai ser escoteiro pelo resto da sua vida. Você pode muito bem entrar e falar, tipo assim, pô, não gostei, tipo, não é pra mim, sabe? E tá tudo bem, tipo, não tem nenhuma pressão com você, mas vamos supor que você tá lá e você tá lá faz 1, 2, 3, até vezes até mais, e aí você decide, não, eu quero fazer parte disso aqui mesmo, sabe? Eu quero assumir esse compromisso. Que é por causa da merda, entendeu? Que a merda entrou depois que eu, aí quando você deixa assim claro que você quer participar, você faz a promessa, que a promessa é basicamente meio que... É tipo uma cerimônia de inauguração de você tá lá, entendeu? Tipo, Legal. Que legal, Não, né? você Eu acho só- que- ele só pede, tipo, você basicamente tem que aprender um negócio que é o código escoteiro, só que quando você fala código escoteiro, Meu medo. é que você tem que saber de cor, a Merla não sabe. Nossa Eu não sei. Mas não é um código no sentido de, tipo assim, uma doutrina, porque é mais no sentido, tipo, o código escoteiro, ele literalmente, tipo, eu lembro que a primeira coisa, basicamente, assim, a principal é você ajudar o próximo, sabe? Então, tipo, quando você fala uma promessa, é porque você promete que você tem esse compromisso a ajudar o próximo, a ajudar as pessoas ao seu redor e também a dar o melhor de si nas coisas que você vai fazer, entendeu? É basicamente isso. E aí, tipo, você tem um uniforme. Quando você faz alguma coisa, você ganha as coisas que você tem que costurar no uniforme. Aí, no caso, quando você faz a promessa, você ganha um negocinho verde aqui que você tem que costurar. Tirou a parte que ele não tem nada. Ele tá, tipo, há muito tempo Não, lá. eu costurei. Ah, finalmente. Eu costurei, mas aí eu coloquei na máquina pra lavar e Saiu. descosturou. Ah, então, que delícia. Então não tenho nada, é. Tá, Não, fala, desculpa. Não, a pergunta do Iago agora, só Né? pra gente não fazer uma fila de novo. O que você tinha perguntado? Eu perguntei, tipo, porque eu, como eu falei, eu nunca saberia ou soube dessa parte de ser escoteiro aqui no Brasil. Pra mim era algo só de fora. E eu queria perguntar pra você como que você descobriu isso e como que você entrou. Também, o que te motivou a entrar, no caso? Tá. na verdade? O que me motivou, tipo, é que eu pensava assim, eu estudo muito. E eu notava que, tipo, as pessoas... Muita gente fazia exercício físico. Na época, eu caminhava muito, às vezes até corria um pouco, mas eu pensava, tipo assim... Eu noto que, tipo, as pessoas, elas focavam muito em, tipo, fazer exercício, tipo, em academia ou algo do tipo, fazer uma arte marcial e ir pra escola, ponto final.
E aí eu também pensava que, tipo, a maioria dos lugares que você tem por aí, tipo, sei lá, ir pro shopping ou café, coisas do tipo, a maioria, tipo, é envolvendo você gastar dinheiro. Tipo, eles esperam que você consuma algo. E eu falei, mano, será que não existe nada que eu possa simplesmente existir estando com outras pessoas, sabe? Que eu possa existir em conjunto com outras pessoas? Ele foi vendo um filme, sabe? Aquela coisa, tipo, dos escoteiros acampando vendendo biscoito. Eu tava vendo um filme que isso apareceu. Eu falei, pô, escoteiro é legal pra caramba. E eu pesquisei, tipo, escoteiros Brasil. E eu vi que existia uma união de escoteiros do Brasil. Eu falei, como assim? Aí, tipo, eu pesquisei escoteiros Vitória. Eu vi que lá tem um grupo escoteiro de Vitória, que inclusive o nome é Escoteiros da Ilha de Vitória. É bem autoexplicativo. Eu falei, meu Deus do céu, é exatamente o que eu tava pensando em fazer. Tipo, no começo eu não pensei em ser escoteiro. Eu pensei em fazer uma atividade que, tipo assim, fosse algo... Tipo, não fosse ser, por exemplo, que ir pro shopping com seus amigos, é legal. Quando você vai pro shopping, eles esperam que você compre algo. Escoteiro não, você existe como pessoa e pronto, isso é suficiente. Óbvio que você tem um compromisso, mas acho que vocês pegaram a ideia. Tipo, o que você coloca lá é algo assim, é um esforço, tipo, é esforço, não dinheiro. Não é algo que, tipo, eles visam ganhar dinheiro em cima de você. Sim. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível, não sei o que, eu vou entrar, vou fazer inscrição, eu vi a inscrição, eu percebi que ia ter um monte de gente nova, que eu ia sair da minha zona de conforto, eu fiquei com medo, falei, não, aí eu fiquei 2 anos sem entrar. Sério, foi isso, literalmente, eu fiquei com medo, eu tava, tipo, não, mas e se as pessoas me acharem esquisitinho, não sei o que, eu não entrei. E aí, 2 anos depois, um amigo meu chegou e falou, mano, quando eu era criança eu era escoteiro. Caraca. E eu já conheci esse amigo quando eu pensei nisso 2 anos antes. Ele falou assim, eu sou escoteiro, eu tô pensando em voltar a ser escoteiro. Você quer virar comigo? Aí eu falei, tá bom. E eu virei. E aí eu fui de cabeça. Tipo, na hora que ele falou, tipo, vamos, eu falei, vamos, assim. Aí eu fui de cabeça. Eu fiquei com muita vergonha, tipo assim, será que as pessoas vão achar me esquisito e tal? Mas eu fui, sabe? Tipo, você falou, o Bibo falou no começo que só se vive uma vez. Eu Só se concordo. vive Tá uma certo, vez, tá né? certo. É sério. Com certeza. E foi exatamente assim também que eu entrei, né? Porque, tipo, ai, nossa, tem isso aqui, vamos. Eu falei, tá bom. É, te sequestrei. E assim, Porque, tipo, é a junção de todas as coisas que eu queria fazer um exercício também. Só que o negócio da academia, de repetição, eu acho chato isso. E aí, é um negócio que você tá com outras pessoas, que são legais, tipo, o negócio não é igual sempre, sabe? É sempre uma mudança, sempre você aprendendo algo novo, que é muito legal. E a junção de tudo legal. não, com certeza. E eu ia falar que você falou, tipo, que foi como você entrou e é como a Del tá pra entrar, a Del não tá a aqui. Del também vai entrar. A gente vai converter todo mundo a ser escoteiro. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem ser Fiquei curioso. Assim, é- Alienígena consegue? Pode. Eu acho pode. que eles são inclusivos, sim. Ah, então alienígena talvez Mas, não. só uma coisa que eu queria entrar, não sei se vocês vão tocar nesse assunto, só é que, rapidamente, é que uma coisa que tem os bravadores, que os desbravadores são da igreja adventista. Ah, sim, fala. E por causa disso, muita gente relaciona escotismo como religião, e algo que eu notei desde o começo, que me surpreendeu muito, de uma forma muito positiva, é o quão abertos eles são em relação a absolutamente tudo. Eu sou ateu, isso nunca foi um problema. Uhum. Tem uma pessoa lá que é espírita, nunca foi problema. Tem um amigo nosso que tá lá que ele é trans, isso nunca foi um problema, tipo, isso literalmente nunca foi pauta de debate, as pessoas aceitaram como é. E isso E, é tipo, incrível, né, cara? Porque, tipo, é todo mundo junto ali, sim. num Exato, meio tipo... Tem só as divisões de idade mesmo. É, divisão de idade. Mas tirando isso, é todo mundo junto lá. É, que a gente Certo, faz né? umas coisas, Certo. tipo, sei lá, tipo, a gente sair pra velejar ou fazer uma trilha de, tipo, 12 km. Você não vai pegar um molequinho e tacar ele pra fazer, você vai matar não. um molequinho, né? Não vai ser legal. Tipo, a gente teve um negócio que a gente andou de barco. E só a gente podia andar de barco, porque a gente é mais velho, responsável. Mas, sei lá. Tem esse negócio, até estavam falando com você um dia que você falou que você era escoteiro, aí falaram, mas não sabia que você era religioso, que, tipo, as pessoas confundem isso, às vezes, sabe? São, porque, que nem como é que é o nome mesmo? Desbravador. Desbravador. Então, desbravador é diferente de escoteiro, entendeu? verdade. Desbravador tem uma religião. Tipo, os missionários, assim, que falam, né? Tipo, o pessoal que... Não sei se missionário, mas é nessa vibe. Tipo, É é nessa basicamente movimento escoteiro, só que da igreja adventista, Isso, assim. Entendi. Aí tem que... são coisas diferentes, sabe? Entendi. Aí é. Tá, mas mudando um pouco de assunto dos escoteiros, depois a gente volta. É que extracurricular como um todo, né? A gente falou muito de escoteiro, tá bom? Depois a gente volta nisso, que tem muita coisa pra falar. Mas eu descobri também que um desses hobbies aí vai te levar pra Irlanda, pra outro país. Você quer falar um pouco disso? Legal! Basicamente, dando contexto... É pra dar contexto, né? É Não, importante. fala, Ano passado eu fiz a Olimpíada Brasileira de Geografia, que é... Primeiro você tá competindo na fase estadual. Todos os estados têm uma prova igual, mas a fase estadual. Em equipe, eu tava com 2 colegas meus, o Davi, que atualmente ele tá no 2º ano, e o Gabriel Volpato.
que vocês conhecem, imagino. Sim, já vi. Que tá Eu conheço. Que é meu amigo, tá na mesma turma que eu, e a gente fez em equipe. A gente ficou em primeiro lugar do estado, na nossa equipe, e a gente foi... Que legal. Obrigado. Aí a gente foi pra fase nacional. Aí a fase nacional, a gente foi e, tipo, eu acho que era, tipo, as 3 melhores equipes de cada estado. Então era, tipo, os melhores 200, 300 do país. E a gente conseguiu medalha de bronze, tanto eu quanto o Volpato. Só que aí que tá uma questão que tem meio que a fase nacional da Olimpíada, e em conjunto a isso existe meio que a seletiva pra Olimpíada Internacional de Geografia. Que existe uma Olimpíada Internacional de Geografia, toda Olimpíada de Conhecimento tem uma versão internacional. Só que a maioria delas é, tipo, eles pegam os que foram melhor na fase nacional e colocam ele no processo seletivo. A Olimpíada de Geografia faz diferente. Só de você participar no processo nacional, mesmo se você ficar em último lugar do processo nacional, você pode fazer as provas pra fazer a seleção pra se tornar parte da equipe brasileira que vai pro internacional. Ai, que legal. Eu não sabia disso. É que- Isso legal. é bom. É que, por exemplo, por que eles fazem isso? Porque, por exemplo, Olimpíada de Matemática. Se você escrever uma equação, você consegue escrever, tipo assim, quase tudo que você precisa na matemática, tipo assim, falar de conjuntos, falar que algo pertence a algo, você consegue usar símbolos universais. O cara pode não falar uma letra de inglês, ele vai entender o que você tá falando. Geografia não, geografia você tem que escrever muito. Assim, a prova internacional é muito mais focada em geografia física, mas ainda assim, tem uma prova escrita, basicamente. E aí, essa prova separada é uma prova no mesmo modelo que a prova da fase nacional, que foi lá em Campinas, inclusive, esqueci de mencionar. A gente viajou até Campinas, Sim. junto do nosso professor, Caio. Aí, nessa fase nacional, tem umas provas separadas que são em inglês, entendeu? Porque você pode ter um cara que é excelente em geografia, mas o cara não fala inglês. É. Ou ele tá no terceiro... Que você tem que estar no ensino médio pra internacional. Então, tipo assim, se você fazer a nacional no terceiro ano, mas aí você vai estar na faculdade quando a internacional for acontecer, porque sempre no ano depois, né? Você não pode participar, porque você já vai estar na graduação. Então, tipo assim, sempre tem esse processo separado, é só pra fazer essa divisão, de pegar quem manja do inglês e etc. E aí, eu e o Volpato, a gente foi. O Volpato, acho que ele foi em 5º lugar ou 4º, sempre me esqueço as posições, porque teve gente que saiu no meio. aí Teve uma confusão. mas aí o ponto é que a gente ficou entre os 10 melhores. E os 10 melhores é que vão pra seletiva de astronomia, de geografia. E, cara, eu lembro que a gente ficou muito feliz, na verdade. A gente ficou toda alegre. Tipo, a gente começou a gritar no dia. Eu lembro que a gente fez muitos amigos na fase nacional. E eu lembro que a nossa fileira, no auditório que a gente tava, era basicamente só o nosso grupo de amigos de lá. E eu lembro que quando apareceu o nosso nome, eu tava viajando. E aí eu não vi que apareceu meu nome. Aí quando apareceu, eu só vi que apareceu meu nome quando todo mundo começou a me chacoalhar, me puxar, me empurrar, berrando, assim, entendeu? Tipo, eu falei, caraca, eu fui. E aí a gente foi entre esses 10 melhores. E aí a gente teve que fazer algumas coisas pequenininhas, tipo uma prova de concurso. Nossa, nada, de nada. Um artigo científico gigantesco em inglês. E uma aula toda semana, basicamente. E aí o Volpato ficou em primeiro lugar e eu fiquei em terceiro. E aí, tipo... E aí, no caso desses 10 que estavam nesse processo seletivo, os 4 melhores iam pra Olimpíada Internacional. Como eu fiquei em terceiro e voltar primeiro, a gente vai pro Internacional, entendeu? Sim. Então... E vocês conseguiram 2 pessoas da mesma escola, do mesmo estado. Da mesma equipe, Da né? mesma equipe foram pro Internacional. O que é algo muito surreal, porque é um negócio do Brasil inteiro. Na verdade, eu lembro que eu já conversei isso com o professor. Eu não consigo afirmar por todas as Olimpíadas como um todo, mas eu sei que na de geografia é a única vez que isso aconteceu. Eita, outras fazendo não. história. Nas outras, tipo, astronomia e tal, eu sei que tem alguns colégios que, tipo, eu lembro de um ano que, tipo, são 5 pessoas na equipe da Internacional de Astronomia, 4 eram da mesma turma. Entendeu? Pois é. Bastante. Ai, uma pergunta. Quando é que vocês vão pra Irlanda? Eu sempre esqueço isso também, porque... 19, 18. Começa dia 19, mas eu acho que a gente sai do Então, Brasil dia 18. 17, 18, por aí, porque... A gente tem que ir pra São Paulo e a gente tem que ir pra Irlanda, é uma viagem curtinha. Demora Que Não mês? tinha nada. É mês que vem? Ou... Agosto. Agosto. Daqui a Ah. menos de 2 meses, né? Verdade. Aí, algo que eu não sei se vocês vão perguntar, mas todo mundo pergunta, você tá ansioso muito? Sim, tô. Sim, com certeza. Nossa, mas você tá ansioso? Talvez, um Ah, pouquinho. Mas uma Nem dá pra pergunta. Você tá ansioso? Eu creio que não. Ah, poxa. E, Paulo, como é que tá essa preparação pro Agel? Sofrida. Aí não é que nem nos escoteiros que eu posso falar, tipo, que eu falo brincando que é sofrido, mas no final do dia não é sofrido mesmo. Tipo, é óbvio que eu gosto de geografia, senão eu não ia ter estudado tanto. Mas é tipo, originalmente a gente já tinha um encontro, tipo, durante a seleção, a gente tinha um encontro toda semana. Aí eu gosto de falar a gente porque a gente é uma equipe, mas a ideia é minha. Então, nesse caso, eu vou falar minha porque eu quero me gabar. Aí eu Fala. falei, mano... Tá certo, tá Puxar certo. o mérito é bom. Aí eu assim. falei, vamos ter um segundo encontro semanal. Aí a gente teve um segundo encontro semanal. É toda terça e quinta de noite.
E a gente percebeu que ainda assim tinha vezes que a gente não conseguia discutir certos temas. Aí a gente foi chamando um terceiro encontro semanal, que é domingo, 10 horas da manhã. Nossa, que incrível! Aí... Vocês são tão inteligentes. E aí a gente separa, tipo, que a gente tem meio que um material que a gente tem que estudar. E aí, tipo assim, a gente separa um tópico pra cada semana. Essa semana, por exemplo, sendo que inclusive como é toda quinta de noite, hoje eu tenho esse encontro do negócio de geografia. E é toda... Eu ia falar que toda semana a gente tem um tópico, e o tópico dessa semana é relevo. Aí, tipo assim, a gente pega capítulos de livros que se envolvem em relevos. Aí eu acho que, tipo, de quinta passada pra hoje, eu tive que ler, tipo assim, uns 6 capítulos de livros diferentes e fazer exercício de todos eles, entendeu? Nossa senhora. É desagradável. Mas como, tipo, saindo um pouco disso, voltando para as Olimpíadas, assim, como se descobriu as Olimpíadas? Porque eu só descobri por causa do Volpato, meu namorado, né? Não sei, por causa Vocês dele. namoram? Nossa! Por causa dele, porque eu não sabia que tinha essas coisas. Ou, tipo, eu só pensava que tinha de matemática, por causa que a escola faz só de matemática. Como você descobriu isso? Tá, no fundamental, a minha escola antiga obrigava todo mundo a fazer. Quando eu falo obrigava, imagina aquele garoto que, tipo assim, o cara quer ser artista. Não tô falando disso como, tipo, colocando isso pra baixo, não. Tipo, mas dando exemplo, o cara quer ser artista, tipo, ele não tem nenhum valor ele fazer uma Olimpíada, ele não quer fazer Olimpíada. A escola fala, não, você vai fazer Olimpíada. Se você não fazer, você vai tomar falta e perder ponto. Foi assim que você... E aí eu fui, mas aí eu percebi que tinha uma ou outra que era interessante. No caso, astronomia e matemática. E aí, quando eu vim pra cá, pra FAESA, eu lembro que uma que eu continuei me interessando muito eu conheci um professor na FAESA, que é o Johanny, não dá mais lá pra gente de física, só de matemática fundamental, e a gente se deu super bem. Uhum. E aí ele começou a colocar pilha na minha cabeça de que física era maneiro e legal, entendeu? Ele me mandou pro mau caminho. E aí eu falei, pô, física é legal mesmo, né? Eu fui fazer as Olimpíadas de astronomia. Mas aí quando eu cheguei, tipo, no primeiro ano, eu vi que tinha muita mais Olimpíada. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo. Aí você pergunta assim, pô, mas isso não come muito do seu tempo? Sim, isso não é uma má ideia? Sim, isso não vai te sobrecarregar? Sim. Mas eu falei, que pode dar errado? Exatamente. Esse é nas palavras de um homem sábio, não dá nada, não. Aí, foi isso, tipo, foi principalmente pela Olimpíada de Astronomia. E eu lembro que eu ganhei, acho que medalha de prata na UBA, eu acho que isso no Fundamental 2 ainda. Eu fiquei, meu Deus, eu ganhei uma medalha, eu sou muito maneiro. Aí eu falei, pô... Verdade? Aí eu vou... Depois eu descobri que ganhar medalha no Fundamental na UB é a coisa mais fácil do mundo. E é a coisa mais fácil do mundo exatamente para as crianças pensarem que elas são maneiras e começarem a estudar mais. Certo, funcionou? Funcionou. Tá vendo? Funciona. Então, só pra ver que funciona. Aí eu comecei a estudar. E, tipo, a de geografia, honestamente, eu fui fazer porque eu e o Volpato, a gente fazia muito Olimpíada, e o nosso professor de geografia chegou e falou, vamos fazer? Vamos. E aí a gente foi pro estadual não querendo nada. A gente deu o nosso melhor, mas a gente não tinha muita expectativa, sabe? A gente fez pra ver como que era e tal. E aí sai o gabarito, aí tá lá, tipo assim, medalha de ouro, aí tá no topo da lista, Colégio FAESA, com o nome da nossa equipe, e tinha um símbolozinho que eles colocaram, que tinha a tabela de medalha. Mas além da tabela de medalha, tinha um símbolo que é a logo da OBG, que é a Olimpíada Brasileira de Geografia. Se a logo da OBG tivesse do lado no nome da sua equipe, é porque você foi aprovado pra fase nacional em Campinas. Aí tava lá, Colégio FAESA, e o logo do negócio. A gente falou, mano, isso não é real, é impossível. Aí a gente foi pra Campinas. Aí a gente chegando em Campinas, a gente passou pra Internacional. A gente chegou lá e falou, mano, a gente não vai passar pra Internacional. A gente passou pra Seleção da Internacional. Aí na Seleção da Internacional a gente falou, mano, a gente não vai passar pra Internacional. A gente passou pra Internacional. Então... Viu? Por isso não sei, eu vou jogar uma frase poética aqui, uma frase... Você falhou? Ai, mesmo que você já tenha falado, mas sempre bom perguntar de novo. Por que você começou a fazer essas atividades? O que te motivou? Se foi uma pessoa que te motivou? Tá, estudar é porque eu sempre, tipo... Estudar e Olimpíada é porque eu sempre fui muito nerdola. Não, dá pra ver, assim. Obrigado. Nossa. Não, Deus te ama. Não. Ele só jogou assim. Não. Tá bom. É porque eu te conheço e você é nerdola. E aí? Deus te ama. Tá bom. Amém. Não, calma, rapidinho. E tá, voltando pro negócio da escola, em direção à escola, assim. Como que essas atividades se influenciou, né, alguma coisa? Eu não terminei de responder a tua Ai, pergunta. perdão, fala. Verdade. Cara, você devia sentir vergonha. Fala logo. Aí... Não, basicamente, o negócio tipo, as outras atividades como um todo, que tem atividades que eu faço, mas elas não são fixas. Tipo, Olimpíada é algo rotineiro.
É algo meio que fixo, assim, sabe? Tipo, eu consigo falar que eu faço isso não sei faz quanto tempo. O NOIC também. O NOIC, inclusive, eu entrei por causa da Olimpíada de Geografia. Que eu fui bem na Olimpíada de Geografia, eu falei, pô, agora eu tenho moral pra entrar no NOIC, né? Mas as outras atividades, tipo, ser escoteiro, fazer outras coisas assim, agora, tipo, judô, eu parei de fazer, mas eu fazia judô e tal, era exatamente pela ideia de que eu notava que, tipo assim, se eu ficasse na escola, as pessoas sempre estavam muito preocupadas com a escola. Se eu fosse, tipo, pra outros ambientes, tipo, uma coisa que eu acho que pegar falar de shopping. Eu vou começar a falar de filosofia e sociologia brevemente, tá? Se eu desviar muito do tema, vocês podem me cortar. Aí, tipo, não tá, tipo, em shopping, você tem, tipo, um lugar com milhares de pessoas, mas nenhuma dessas pessoas sequer interage entre si, tipo, isso... E eu percebia que isso era em quase todo lugar, sabe? Você tem um monte de gente e ninguém fala entre si. E eu pensei, mano, eu quero um espaço em que as pessoas estejam presentes, sabe? E existem muitos, por exemplo, um que eu já participei e não participo mais, por questão de tempo mesmo, a rotina conflitando, mas que eu achei excelente, era um clube do livro. É super legal o clube do livro. Inclusive, quem me convidou para aquele clube do livro foi minha professora, Aline. A nossa chefe. É, exato. Nossa, chefe. Oi, Aline. Ela vai ouvir no futuro. No futuro, em algum momento. E a outra coisa que eu ia falar em relação a essa... É que, tipo, era basicamente essa ideia, sabe? E, assim, a coisa de aprender, como eu falei, eu sou muito nerdola, então eu sempre gostei de aprender coisas como um todo. Mas além de aprender coisas, eu falei, eu quero aprender coisas e ao mesmo tempo conhecer pessoas. E aí foi isso, entendeu? E aí você entrou nos escoteiros. É, exatamente. Que é literalmente isso. Ou palestra mesmo. Tipo, há 2 sim. semanas atrás, 2 ou uma semana, eu nem lembro mais, teve a ESX, que é uma feira de inovação Sim. e tecnologia do Espírito Santo. E eu basicamente fiquei, tipo assim, metade do meu fim de semana eu fiquei lá pra ver as palestras, sabe? Tipo, eu conheci um monte de gente, sendo que tem gente que eu comecei a conversar lá naquele dia que eu converso com eles até agora. Faz só uma semana, né? Mas ainda assim dá pra pegar 2 semanas, eu nem lembro mais, enfim. Mas aí a ideia é essa, sabe? Que, tipo, eu sempre... Eu tinha vontade de conhecer pessoas e eu falei... Se eu ficar só em casa, ficar só na escola, eu não vou conhecer pessoas. E aí eu vou aventurar pelo mundo. Tá certo. E essa outra coisa que eu ia falar é que, tipo, eu fico pensando, cara, o mundo tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra conhecer. Aí eu falei... É pra evitar xingamento, né? Tipo... É bom, é bom. Uma vez, não tem problema não. Tá, eu vou usar a minha única... Ah, não, vocês vão cortar, então não adianta, né? Mas eu ia falar que, tipo, ia ser algo muito ruim, sabe? Ia ser uma ideia terrível, tipo, eu pensei, tipo, viver minha vida sem conhecer as coisas, sabe? E aí eu falei, tipo, cara, eu quero me aventurar pelo mundo, eu quero conhecer as coisas, eu quero fazer coisas, sabe? E aí eu... Eu acho isso muito importante, principalmente nesse período que tem muita adolescente que fica muito sem o que fazer. Aí eu acho isso muito interessante porque, como você disse, há um tempo atrás, isso faz sair a pessoa da zona de conforto. Aí faz a pessoa se aventurar, perder a timidez, como você disse, porque tem coisa de oratório, enfim. Eu acho muito legal, muito importante. E só uma última... É uma atividade que eu não citei, porque quando a gente fala extracurricular, querendo ou não, as coisas vão um pouco pro lado de... Um pouco, tipo... É algo fora do estudo, então não é algo tão maçante, assim, tipo... Não maçante, mas é algo que você relaxa mais. E algo que eu faço... Ah, tá. Eu achei que Desculpa. Se vocês precisarem me cortar, fica à vontade, tá? Não, Que eu ia falar que, tipo assim, uma coisa que... Isso eu não citei como extracurricular, exatamente porque acabou esquecendo nesse contexto, mas também porque é algo que, infelizmente, eu não consigo fazer rotineiramente. Em partes porque não tem muita oportunidade e as oportunidades que eu consegui encontrar não batem com a minha rotina. Mas é uma questão do trabalho voluntário. E aí, o trabalho voluntário entra nessa mesma questão de, tipo assim, qualquer tipo de trabalho voluntário eu acho ótimo e encorajo as pessoas a fazerem. E eu encorajo, e com uma coisa que eu sempre penso, cara, eu já fiz um monte de coisa diferente de trabalho voluntário, mas que eu olho pra trás e falo, cara, o que eu tava me metendo fazendo isso, sabe? Tipo, não tem nada a ver comigo. Sim. Você pode citar um trabalho voluntário? Involuntário? Tá, aí eu ia falar, Involuntário. um que eu já participei é que eu ajudei a organizar e fazer um pouco de publicidade, não fazendo material de publicidade, só chegando nas pessoas falando, não, você quer participar? Fazer propaganda e de coleta de mutirão ecológico na praia, basicamente, tipo, questões assim de ambientalismo, de... Outra que, eu não diria que é trabalho ecológico, mas eu digo que é muito importante também, que é participação... Isso aí eu vou entrar em outro tópico, mas eu falo que é muito importante, que na minha opinião entra um pouco como trabalho voluntário, é a participação na sua cidade. Tipo, por exemplo, você é uma pessoa que se importa muito com a natureza. E aí, tipo, tá tendo uma discussão de criar uma lei que, tipo, não, tipo, abolir uma lei que protege a natureza na Câmara Municipal da sua cidade. Cara, você pode ir lá pra literalmente, tipo, fazer força a favor de não abolir essa lei. Na verdade, a Câmara, em parte, está lá pra isso, entendeu? Então, tipo, eu sinto que essa participação da, tipo... A execução da sua cidadania é algo muito importante. Não chega a ser trabalho voluntário, mas eu acho que, sim, tem uns ideais, sabe? Os valores que estão por trás são os mesmos.
E outro que eu diria que, assim, foi o que eu mais gostei, e eu diria que eu sinto que foi o que teve um maior impacto, o que eu mais me identifiquei com, é quando teve aquelas questões em Mimoso no Sul, e aí tinha toda aquela questão das campanhas de doações. Só que uma coisa que eu percebi é que, tipo, você doar algo, você... Tipo, isso não vai direto pra lá, isso passa pra um centro de triagem. E aí, por meio de um amigo meu, ele descobriu que tinha vagas. Tipo, isso tava muito escondido, inclusive. Tinha vagas, mas eles precisavam de voluntários no centro de triagem, foi lá na... Fica perto, aqui perto, fica lá perto do IFES, que tem a fábrica de ideias, não sei se vocês conhecem, é uma que fica perto de uma praça, toda colorida. Lá é onde fica o negócio da Polícia Civil. Aí lá, o centro de triagem tava lá. E aí eu basicamente fiquei o feriado de Páscoa inteiro lá indo pro centro de triagem, ajudando a separar as doações. Tipo, literalmente, chegava as doações que as pessoas davam e a gente organizava, basicamente. Tipo, separava comida de roupa, tipo, roupa de masculino, feminino, isso. Mas só o que eu ia fechar, que essa questão do trabalho voluntário, é que, tipo, cara, tem uma coisa pra tudo. Tipo, se você gosta de publicidade, você com certeza vai encontrar um grupo que precisa de publicidade. Se você gosta de fazer trabalho manual, você vai encontrar alguém que precisa de trabalho manual. Tipo, qualquer problema, assim, que você pensar, você vai ter algo envolvido, entendeu? A menos que você pense, eu quero ganhar dinheiro, aí não, você vai pro teu rumo, né? É meio difícil. Cara, eu queria te perguntar, porque, voltando ao assunto das Olimpíadas, você falou que você precisou criar com o professor e com o Gabriel 3 dias na semana para vocês poderem estudar os temas das provas, né? Eu queria entender, tipo, se isso atrapalhou a sua rotina, se atrapalhou os seus estudos, porque como a gente tá no 3º ano, né, tem bastante carga já, e ainda mais essas coisas para vocês poderem fazer, se isso, tipo, influenciou de alguma forma. Se eu falar que não influenciou, eu vou estar mentindo. Mas, ao mesmo tempo... Eu vou dar um exemplo que não é meu exemplo, é de um amigo meu. Tem o Caio. Não é da nossa sala. O Caio foi quem... Tipo, eu tô indo pro Olimpíada Internacional de Geografia desse ano. O Caio, ele foi pra Internacional de Geografia do ano passado. Ele fez parte da equipe da brasileira que foi pro Olimpíada Internacional de Geografia na Indonésia no passado. E o Caio, ele tava no 3º ano no passado. Esse ano ele tá fazendo o 1º período de medicina na Universidade Federal do Amazonas. E ele é do Amazonas, entendeu? Então, tipo assim... Isso é que se for uma pergunta nesse sentido, é óbvio que, tipo, influenciou, é óbvio que, tipo assim, eu tive que ceder tempo tanto de lazer quanto de estudo pra voltar pra essa questão da Olimpíada de Geografia. É fato que tem vezes que, tipo assim, eu penso, meu Deus do céu, eu tenho uma redação pra entregar sexta amanhã, a Aline vai ficar muito triste comigo se eu não entregar hoje, Aline. Mas aí, tipo, aí eu vou olhar, pô, vou fazer a redação lá agora. Aí eu vejo que eu tenho, aquele exato momento, eu tenho um encontro de geografia que dura umas 3, 4 horas, eu tenho que ficar até a madrugada estudando, sabe? Isso acontece, só que ao mesmo tempo eu sinto que... Uma coisa que eu percebo é que a maioria das vezes é por falta de organização minha, sabe? Então eu noto que o problema não é a atividade extracurricular sim, e sim uma falta de organização. Então, mas isso é algo que se aprende, sabe? Que eu noto que há 2 anos atrás era muito pior. E o fato de eu ter muitas coisas, de você ter que administrar muitas coisas ao mesmo tempo, acaba fazendo você se organizar melhor. Eu ia até te perguntar isso, se de alguma forma, não só o negócio das Olimpíadas, mas o escoteiro também, que também tem um pouco disso, te influenciou de uma forma, né, em geral, assim, que você tá falando de positivo ou negativo. Só uma coisa que eu ia terminar rapidinho, que eu falei do Caio. Não, sim. Eu vou fazer propaganda do Caio, porque eu adoro o Caio. Eu não sei se o Caio vai ver, eu acho que o Caio não vai ver isso, mas eu adoro o Caio. Manda pro Caio. Oi, Caio. Eu ia falar, o Caio, que ele participou da Internacional de Geografia e ele foi fazer medicina na Universidade Federal do Amazonas. Além disso, o Caio faz academia e ele tem uma namorada, tá? Então é importante falar isso, que, tipo assim, se o Caio conseguiu fazer... Tem vida social. Todos conseguem. Exato, tipo, o Caio, tipo assim, ele estudou pra medicina, fez a Olimpíada Internacional de Geografia, ele tem uma vida social, ele faz esporte, entendeu? Então, tipo, o ponto é esse, que uma coisa não exclui a outra, sabe? Dá pra se administrar. Eu acho que dá. Acho legal. Eu acho que dá. Antes da gente encerrar, eu queria perguntar, porque não sei se é o Bibo, eu fiquei sabendo de uma fofoca, né? Se o Bibo é uma amiga muito próxima do Bibo que aprendeu mandarim. E conta como se fosse uma cidade extracurricular, né? Outra língua. Eu queria Com certeza. Falar sobre ela. Quer falar sobre ela? Ai, o que eu sei é porque ela queria, tipo, ela queria aprender uma coisa nova, alguma coisa diferente, que saísse do convencional. Aí ela queria alguma coisa difícil, meio porra, porque ano de Enem, né? Ela tem que estar tentando uma língua super difícil. Ai, ela é meio sonsinha. Enfim. E mandarim é uma coisa que dá oportunidade pra muitas outras coisas, porque é uma das línguas mais faladas no mundo. Sério? Aham. Eu não fazia ideia, Eu juro. descobri isso.
E não é difícil, é só diferente. Não é difícil? Nossa É senhora. diferente. Não me vem com essa. Não Ai. me vem com essa. Essa querida aí, ó, um pouco maluca, que tá aprendendo mandarim, ela me vem com umas falas, me vem com umas coisas escritas. Não faz sentido nenhum. Tá bom? é um- Um acerto muda completamente uma frase. Só uma- Tem uns desenhos aleatórios que nossa. Só, eu ia falar, outra coisa que eu esqueci de mencionar, eu não contei como extracurricular, porque meio que eu não estudo mais ativamente essas duas línguas. Mas eu sei falar espanhol e inglês, e atualmente eu tô ensinando francês. E uma coisa que eu entrar nesse mérito... Vocês acham muito difícil também. Uma coisa que eu entrar nesse mérito é que eu sinto que o começo, na verdade, você olhar pra aquilo e começar é mais difícil do que qualquer coisa que você Verdade. possa aprender no também negócio. É muito... No começo assusta muito. Tipo, porque são coisas diferentes, são desenhos que você não entende como que é. Porque no mandarim, como ela falou pra mim, né? Porque eu realmente não aprendi. Mas o que ela falou pra mim é que não tem um alfabeto. A China não tem um alfabeto. São meio que a mistura de várias palavras que formam um desenho, que esse desenho Nossa, representa uma e palavra. isso não é difícil, Nada né? difícil, Nada, imagina. nem um pouquinho. No começo parece difícil, só que não é tão difícil, é só diferente. Entendi, não, justo. E eu achando que tocar violão era difícil. Não, eu também tava tentando aprender outras línguas. Fala. Como que tá o tempo? Que você tinha me feito uma pergunta. Ai, eu queria fazer só fala. um adendo que vou fazer. Eu vou fazer uma propaganda. A professora te mandarem de graça no YouTube. E é um curso até que completo. É muito legal. Pode falar o nome dela, se você quiser. A Xiao Mandarim. Tchau, mandarim. Vou dar uma olhada só pra ver se é difícil. mesmo. Eu tenho certeza que eu vou desistir, mas... Tá. Não, um negócio... Pode responder essa pergunta que eu falo mais. Você Não, queria mas- falar alguma coisa? Não. O tempo tá de boa, pode falar. Ah, não, é que você tinha me perguntado... É que você tinha me perguntado aquela questão de, tipo, de como isso me influenciou, mas aí uma hora o Iago ele foi fazer a pergunta e falou, tipo, pra encerrar, só que, tipo... Agora eu peguei que era pra encerrar aquele assunto. Eu tinha entendido que era, tipo, pra encerrar isso aqui. Não. Não, Ah, não, não, era, era não. tipo, pra... Antes Não, de- encerrar o assunto mesmo, não, peguei já. Não, é que você me perguntou como que isso me influenciou. E assim, cara, é aquela coisa que eu falo, eu diria que me influenciou absurdamente. E de forma, tipo, óbvio que tem seus negativos, tem vezes que eu fico cansado de fazer mil coisas, óbvio. E não é, tipo, completamente romântico. Tipo assim, aqui eu falando com vocês, eu me divirto, eu gosto de fazer essas coisas, é legal, mas aqui eu não tô parando pra falar de, tipo, todas as vezes que eu fiquei super estressado, ansioso, porque eu tinha mil coisas pra resolver até sexta-feira. Mas, ao mesmo tempo, eu ia falar que eu sinto que me mudou muito de forma positiva e cada coisa de uma forma diferente. A parte das Olimpíadas, tem umas questões de Olimpíadas que, tipo... Hoje em dia, isso não acontece mais, mas eu lembro que uma vez no primeiro ano, eu lembro que, tipo, tinha umas questões, assim, de Olimpíada, tipo, principalmente de astronomia, que eu falava, mano... Eu olhava as questões e eu falava, meu Deus do céu, eu sou muito burro. Porque eu não tinha nem ideia de começar a resolver, sabe? Tipo, não é que eu não entendia direito, eu tinha dificuldade. Não, aquilo nem entrava na minha cabeça. Eu falava, tipo, cara, isso aqui nem faz sentido, entendeu? Era como se eu estivesse lendo chinês, que vocês deram aí o exemplo. Então, aí... Mas aí, tipo, no final, eu não tive facilidade pra resolver essas coisas. Tipo, eu tive que bater a cabeça. E não foi, tipo, não é porque, eu peguei rápido, porque eu sou inteligente, nem nada disso. Não, eu tive que bater a cabeça, eu tive que apanhar muito, metaforicamente. E aí eu reparei, tipo, aí nesse sentido, tipo, me ajudou a criar resiliência e também me ajudou a criar uma certa satisfação em que, tipo assim, quando algo é difícil, tipo, por exemplo, eu imagino que essa sua amiga, Bibo, deve sentir isso com o mandarim, que é, tipo assim, quando você, tipo assim, você resolve aquilo, você percebe que não é algo que você, tipo, você tem que estar presente. Eu sinto que é importante isso, tipo, você não consegue aprender mandarim ou astronomia ou geografia ou qualquer coisa só, tipo assim, indo lá e fazendo, você tem que estar lá. E ao mesmo tempo, quando você olha pra trás e você nota o quanto você progrediu, você fica tipo, meu Deus, eu fiz isso, que loucura. E aí, quando você vai fazer uma coisa nova, você, tipo, e você fica inseguro. Quando é a sua primeira vez fazendo, é aquela coisa que eu falei, nossa, eu devo ser muito burro. Mas, aí, tipo, quando, por exemplo, eu comecei a estudar pra Olimpíada de Geografia, eu já tinha tido sucessos anteriores na Olimpíada de Astronomia. E eu ficava com muita dificuldade, mas aí eu pensava, eu fui capaz de fazer aquilo, entendeu? Então eu posso tentar fazer isso aqui. Talvez eu não consiga, mas não é porque eu não consigo, é porque eu não tentei ainda. E óbvio que tem coisas que talvez a gente tente de nossa alma e não dê certo. Isso faz parte. Aconteceu comigo em astronomia. Tipo, eu tentei ir pra internacional de astronomia e não consegui. Mas ao mesmo tempo eu olho pra trás e eu percebo que, tipo assim, mesmo assim valeu a pena, sabe? Não é muito esforço jogado fora. Que mesmo que se você nunca use mais aquela habilidade em si que você tava se preparando, tipo, essa ideia de você se esforçar, se dedicar, isso não vai embora. Sim. Mas aí quando a gente vai para as questões mais sociais, que querendo ou não, na Olimpíada você passa muito tempo trancado no seu quarto com a cara enfiada em livro, né? Você conhece bem o exemplo disso, né? exemplo.
Eu diria que, tipo, as coisas, tipo, sei lá, línguas ou o judô que eu fazia muito tempo atrás, principalmente ser escoteiro é o que mais se destacou nisso. Cara, isso muda um pouco a forma como você vê as coisas, sabe? Porque uma coisa que eu noto, que vocês falaram, tipo, o que muda um pouco da escola? Na escola, vamos supor que eu erro algo numa prova. Você ficou com uma nota ruim, vai estar lá no seu gabarito no final do ano. Isso é uma marca. Óbvio que tem muitas vezes que não vai mudar nada. Tipo, você fez o Enem, não vai importar suas notas do ensino médio. Mas eu acho que vocês pegaram uma ideia. Tipo, o próprio Enem. Você errou, você perdeu o ponto, entendeu? Você erra, você é punido por isso. E óbvio que, tipo assim, não tem muitas soluções, senão, tipo, você tem que testar o conhecimento da pessoa. Mas ao mesmo tempo é que o sistema inteiro da escola... Óbvio que tem professores que fazem diferentes, fazendo uma propaganda que a Aline e o Caio, outros também, eles sempre tentaram fazer o mais diferente disso. Mas eu digo o sistema como um todo, não professores ou escolas individuais. Aí, tipo, quando você vai fazer coisas extracurriculares, você percebe que a maioria delas tem muito uma mentalidade, tipo, não deu certo, você faz de novo, sabe? Tipo, não tem algo de errado. Tipo, algo que eu gosto de fazer é, por exemplo, também carpintaria. Eu nem toquei nesse assunto. É tanta coisa pra falar, né? Tipo, por exemplo, as primeiras... Na verdade, a maioria das vezes, até hoje, nem só primeiras não. Tipo, na hora de cortar as coisas, eu corto tudo torto. Porque minha mão treme muito e eu não tenho tanta força assim. Eu corto tudo torto. É sério, eu sou péssimo cortando. Meu pai até fica triste, ele fala que eu assassino na madeira. Que já tá morta, já foi cortada da árvore, ele fala que eu assassino de novo. Mas ao mesmo tempo, uma das mesas que minha mãe usa pra trabalhar foi eu que montei com meu pai. Entendeu? Então, tipo... Legal. Aí basicamente, é essa ideia, sabe? Que... Eu sinto que isso muda muito. Tipo, a questão do movimento escoteiro que eu falei, né? Tipo, eu noto que uma coisa que mudou muito é que, tipo... Depois que você, tipo assim, faz umas coisas nesse... Tipo, uma coisa muito importante de extracurricular é que a escola... Você vai pra escola, os professores vão te passar dever, eles vão te dar aula. Eu sinto que em muitos momentos você... Meio que você tá tomando uma função passiva na escola. Você só tá lá, entendeu? Mas quando você faz uma atividade extracurricular, você tem que ir atrás daquilo. A menos que, tipo, seus pais te enfiem naquilo, porque tem esses casos... Você tem que ir atrás dessas coisas. Por exemplo, tipo, aprender mandarim. Você não foi... Eu tenho certeza, não foram os pais da Samia que enfiaram ela. Não, foi por conta própria. Então eu noto que, tipo assim, isso muda muito as coisas, porque você vê que tem um problema acontecendo, tipo, na sua vida pessoal mesmo. E aí, tipo, quando você tem esse hábito de, tipo, tomar a iniciativa de resolver as coisas, ao invés de você só ver o problema e ficar lá, você fala, não, tá bom, vou resolver isso, entendeu? Então, tipo, eu sinto que isso foi o que mais me mudou, tipo, que vocês perguntarem assim, como isso me afetou na escola, eu sinto que foi tomar a iniciativa das coisas, sabe? Tipo, por exemplo, eu nunca parei pra falar, nossa, eu vou ser mais ativo no grupo da sala de aula, por exemplo. Só que eu sinto que esse ano, sou muito mais ativo na sala de aula do que há 2 anos atrás. Sim. E algo que eu reconheço que essa proatividade maior vem exatamente de atividades que me fizeram ser mais proativo. Como, por exemplo, ser escoteiro, fazer... De qualquer coisa que, tipo, você decide sozinho, eu vou fazer isso, você vai lá e tenta fazer isso, criar proatividade, sabe? Então, eu sinto que isso é muito importante, é você, tipo, ser capaz de ir atrás das coisas sozinho. Sim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eba. Mas. Eba! Mas obrigada, eu queria agradecer por ter vindo aqui. Obrigada por ter falado, né, argumentado a gente. E seguir a gente nas nossas redes sociais. Vocês que estão escutando a gente aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, que é SFCast, e no Instagram, que é sfcast.podcast. Isso aí. Até a próxima! Tchau!